de matéria-prima para o pecado. Foi assim que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por causa da insatisfação do homem, que estando no Éden e tendo tudo em detrimento daquilo que ele não tinha, em detrimento daquilo que ele tinha, desejou aquilo que ele não podia ter. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. E isso fez, louvado seja Deus, que Satanás plantasse a semente da insatisfação no coração do ser humano, e aí veio a queda. E a gente fica imaginando como que Satanás fez que a terça parte dos anjos se corrompesse e caísse, usando a mesma estratégia, colocando nos corações dos anjos a insatisfação. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que um anjo ungido, perfeito, diferenciado, louvado seja Deus, que estava ali juntamente com as pedras preciosas, que assistia ante a face de Deus, que era perfeito em teus caminhos, até que no dia se encontrou nele a iniquidade. Glória a Deus. O que é a iniquidade? Pecado A iniquidade ela é diferente do pecado. O pecado ele pode ser espontâneo, aleatório, mas a iniquidade não. A iniquidade é o pecado deliberado, que já faz parte de um estilo de vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Até que no dia que encontrou nele iniquidade. A Bíblia fala, o profeta Isaías, ele fala que Satanás, ele desejou colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. Aleluia, glória seja Deus. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, revela que quando Satanás ele foi criado também a adoração, os instrumentos musicais, ele era perfeito, ele estava num ambiente perfeito, até que no dia se encontrou nele iniquidade. Que iniquidade é essa que se encontrou no coração de Satanás, estando ainda nos céus? A insatisfação. Ele era perfeito, ele tinha tudo, ele era diferenciado, mas ele queria ser igualmente o Altíssimo, conforme o relato do profeta Isaías. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele queria ser igualmente a Deus. Ele não se achou, louvado seja Deus, suficiente. Aquilo que Deus tinha já entregado a ele queria mais. E nota assim que é exatamente isso que foi, louvado seja Deus, inserido no coração do homem. Exatamente isso. Ele vai dizer, louvado seja Deus, para Eva no paraíso. Deus ele não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão igualmente a um Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Somente a título de introdução, amém? Então a gente vê que o pecado é a matéria-prima para a insatisfação, é a matéria-prima para o pecado.
E nós somos insatisfeitos. Então, louvado seja Deus, nós, se não vencermos essa inclinação do homem caído, da natureza adâmica, que se chama insatisfação, nós estaremos flutuando, navegando rumo aos portões, aos portais do pecado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A gente vê, louvado seja Deus, que nós hoje, nos dias atuais, somos uma geração que não dá muita ênfase para as coisas que são constituídas por Deus. Eu vou dar alguns exemplos disso. O casamento. O casamento hoje ele é banalizado pela geração cotidiana. As pessoas casam e separam como se trocasse de roupa. E isso está ferindo um princípio, porque a Bíblia nos diz que aquilo que Deus uniu não separará o homem. Mas por que o homem separa, a casa separa? Qual é o pano de fundo, aleluia, louvado seja Deus, que está por detrás dessas atitudes? A insatisfação. A mulher não está mais satisfeita com o casamento. O marido não está mais satisfeita com a mulher. Os filhos não estão satisfeitos com os pais. E aí gera rebelião. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluias. Engrandecido e exaltado é o nome santo do Senhor. Então a gente vê que a matéria-prima para o pecado tem nome. E ela se chama insatisfação. Lembra de Jó? Quando a mulher de Jó viu que Jó tinha perdido as suas riquezas, os filhos, o estado, a glória de ser o homem mais rico do Oriente, que os amigos, louvados seja Deus, começaram a acusá-lo por aquilo que ele estava vivendo, pontuando como ele tivesse uma vida de pecado. Quando ela olhou para ele e viu as suas chagas abertas, as suas feridas, o seu mau cheiro, ao fundo do poço, ela vai abrir a boca e vai produzir aquilo que está dentro da sua alma, a insatisfação, e vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Lembra que quando Jesus ele multiplicou os pães, Jesus ele vai multiplicar os pães e vai seguir sua jornada. E as pessoas que foram saciadas pelos pães foram atrás de Jesus. E ali Jesus vai trazer um sermão e vai dizer que eles estão atrás do pão que perece, que eles estão atrás de Jesus porque Jesus saciava a fome deles. E Jesus vai trazer, louvado seja Deus, um ensinamento profundo para que eles viessem, aleluia, trabalhar pelo pão que não perece, para que eles viessem, louvado seja Deus, buscar, louvado seja Deus, não por coisas temporais, mas por coisas eternas. Que eles estavam atrás somente de ser saciados, que eles estavam somente atrás porque eles foram satisfeitos em suas vontades carnais. Então Jesus vai dizer, louvado seja Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimentar de mim nunca mais tornará a ter fome. Jesus vai dizer, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Só que esse sermão foi com
pessoas que tiveram a sua satisfação saciada por coisas temporais, passageiras, e eles acharam aquele sermão um cúmulo. E eles começaram a sair, se sentindo insatisfeitos com aquele sermão. Eles começaram a deixar de seguir a Jesus Cristo, porque Jesus mostrou para ele que a pauta de Jesus não era satisfazer o ego do homem, a carne do homem, o deleite do homem, não era saciar a fome física do homem, mas era produzir no homem a vontade de se saciar no pão da vida vivo que desceu do céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E as pessoas começam a sair. E ali Jesus se volta aos discípulos e fala: vocês também não vão com eles? E Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos? Só o Senhor. Palavra de vida. Para onde iremos? Eita glória. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Glória a Jesus. Pedro entendeu que deve ser alimentado não são as coisas temporais, mas é as coisas eternas na vida do homem. Aleluia, glórias a Deus. E aqui o preço pela qual nós lemos em apreço, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Igreja, deserto é lugar de necessidades. Nota-se um contraste. Adão e Eva estavam no paraíso, saciados. Jesus está no deserto com fome. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que o diabo foi tentar a Jesus Cristo. Igreja, insatisfação é uma porta para a tentação. Todavia, quando eu e você demonstrarmos a insatisfação, nós vamos estar dando legalidade para sermos tentados. Porque a insatisfação é a matéria-prima para o pecado. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, tendo o quê? Fome. Quem fica satisfeito com fome? Eu conheço pessoas que quando tem fome, ela fica até estressada. Louvado seja Deus. Ela fica insatisfeita. Ela fica incomodada. Ela fica estressada. Ela está com fome. E a fome não vai ser Deus. Ela dá vazão também a outros sentimentos. A tristeza. Aleluia. Quem já passou fome, igreja, sabe o que eu estou falando. Jesus está no deserto com Fome. ao cenário. Então Satanás vai enxergar nesse cenário um panorama para investir contra Jesus. E é exatamente nesse cenário que muitas vezes quer investir na minha e na sua vida. No momento que a insatisfação da vida vem contra nós. Glória a Deus. É nesse momento, louvado seja Deus, que Ele quer investir
contra mim, contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra, louvado seja Deus, aquilo que você tanto anseia, planeja. Louvado seja Deus, por quê? Porque o cenário, ele é adverso à minha e à sua perspectiva na vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Então é nesse cenário, louvado seja Deus, que o diabo ele vai tentar Jesus Cristo. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho De Deus. de Deus. Igreja, a insatisfação ela é associada à comparação. Toda pessoa insatisfeita, ela faz comparação. Vou dar um exemplo disso. Eu tenho o meu Moisésinho. Eu estou tão satisfeito com ele. Até o dia que eu vejo a nave que o pastor Luiz estacionou aqui na igreja. Aquilo me trouxe o quê? Insatisfação a nível de comparação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Acho que isso aí é o suficiente para a gente entender a linha de raciocínio. Por isso que o diabo ele vai falar: tu não és o filho de Deus. Ele está trazendo a Jesus Cristo um nível de comparação. Tu não é o filho de Deus que está no deserto. Tu não é o filho de Deus que está aí, louvado a Deus, com fome. Tu não é o filho de Deus. E faz essa comparação, querendo produzir em Jesus Cristo insatisfação. Mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo vai descrever que Jesus ele não teve usurpação, ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo, para receber o nome que está sobre todos os nomes. Glórias a Deus. Aleluia. Poderoso. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. Tu não é o filho de Deus. Manda essas pedras que se tornem em pães. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha a plenitude da divindade, mas também tinha a plenitude, louvado seja Deus, do homem. Jesus era homem. Jesus é Deus. Ele, no seu ministério terreno, ele era 100% homem e 100% Deus. O diabo, ele não vai tentar Jesus na sua natureza divina. Ele sabe que a natureza divina de Jesus é inegociável, intocável, infalível, onipotente, gloriosa, eterna, santa, poderosa, invencível. Então ele vai tentar a natureza humana de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Ele vai tentar a natureza humana de Jesus Cristo. E Jesus está com quem? Com fome. Com fome. Tu não é o filho de Deus? Comparação. Diga a essas pedras que se tornam em pães. Aleluia. Ele vai vincular a comparação à necessidade de Jesus. E Jesus vai responder. Ele, porém, respondeu disso, versículo 4. Está escrito. Está escrito. Igreja,
A minha e a sua arma, Jesus está revelando aqui agora. Está escrito. Louvado seja Deus. A comparação de Satanás não é a última palavra. A minha, a sua necessidade não é a última palavra. O deserto da vida não é o nosso ponto final. A tentação de Satanás não é, louvado seja Deus, aquilo que vai, aleluia, fazer com que nós vivamos, aleluia, de maneira que nós não tenhamos perspectiva. Por quê? Porque está escrito. Eita glória! Louvado seja Deus. O mundo não está à deriva dos ventos contrários. O mundo foi escrito pelas letras perfeitas do Mestre, daquele que rege as estrelas, aquele que conhece o universo, aquele que diante da extensão do universo não tem sequer um palmo sem que ele conhece. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia nos diz, aleluia, que ele vai se revelar a João Batista, a João na ilha de Pátimo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o começo e o fim. Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Aleluia! Está escrito. Nem só do pão viverá o homem, mas do quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Toda palavra que sai da boca de Deus. Eita glória! Toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que tem que saciar a minha e a sua alma. Igreja, eu não vou conseguir terminar hoje, né? A gente vai ficar só nessa aqui, louvado seja Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus, é isso que tem que saciar a minha e a sua alma. É isso que tem que saciar eu e você, louvado seja Deus. Você quer que eu dou alguns exemplos? Eu estou com a minha vida perdida, minha família está no fundo do poço, as pessoas falam que não tem mais jeito. Aí eu olho, louvado seja Deus, para aquilo que Jesus disse: está escrito, crede no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Glória! Poderoso Deus! Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Poderoso! Minha vida perdeu a essência. Eu perdi, louvado seja Deus, a motivação da vida. Eu não vejo mais perspectiva, louvado seja Deus, no viver. Parece que as coisas, louvado seja Deus, pararam. Parece que as coisas estão no fundo do poço. Parece que eu estou no deserto da vida e não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. E a Bíblia nos diz: está escrito. O profeta Isaías, na primeira pessoa, ele vai profetizar acerca de Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele está no controle de tudo. Eita glória! Glória! A Bíblia nos diz que os discípulos, quando eles foram proibidos pelo Império Romano de anunciar Cristo, eles vão ao cenáculo orar. Eles vão ficar, louvado seja Deus, com o posicionamento do Império Romano. Eles vão orar. Eles vão buscar a face de Deus. E a Bíblia nos diz que, tendo eles orado, o cenáculo estremeceu.
E agora eles tomam a palavra e diz: louvado seja Deus, melhor obedecer a Deus do que a homens. Aleluia, glória a Deus. E eles não são, louvado seja Deus, intimidados, eles saem intrépidos, cheios do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho. O reino de Deus avança e o nome do Senhor é glorificado. E quando as coisas apertam mais, porque eles desconsideraram a opinião romana, eles são afligidos, eles vão abrir a boca e vão dizer que eles estavam alegres, que eles estavam se regozijando, que eles estavam glorificando a Deus por ser achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Poderoso Deus. Eles tiveram satisfação na dor, satisfação na perseguição, satisfação na imposição dos homens. Sabe por quê? Porque eles estavam satisfeitos Da palavra em de Deus. Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, existe, louvado seja Deus, um salmo que é muito conhecido por todos. Eu vou terminar aqui por causa do horário. A gente falou ontem, no 3, no 4, né? Quinta-feira, Deus permitindo, a gente vamos prosseguir. Há um salmo muito conhecido, né? Muita gente coloca esse salmo ali grudado na geladeira, né? Na cozinha. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Vou falar de onde essa palavra aí? Só Que nada tem falta. falta disso. Verdadeiro significado. Qual é a essência desse pronunciamento do salmista? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Igreja, na vida, ela é feita de faltas também. Às vezes eu fico desempregado. Às vezes falta saúde. Às vezes falta, louvado a Deus, compreensão. Às vezes falta muita coisa na nossa vida. Coisas que nós desejamos, mas falta. Por que o salmista está falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Faltou tanta coisa na vida de Davi. Louvado seja Deus. E mesmo assim ele vai falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, essa palavra se pronuncia assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Eita glória! Glória a Deus, aleluia! Pode me faltar saúde, mas Deus não vai faltar na minha vida. Pode me faltar, louvado seja Deus, compreensão dos homens, mas nunca vai faltar o amor de Deus. Aleluia! Pode faltar em alguma circunstância da vida o alimento na minha mesa, mas eu nunca vou deixar de ser saciado pelo pão da vida. Glórias a Deus! Pode faltar água na torneira, mas eu vou às fontes que nos diz, louvado seja Deus, vinde a mim, aleluia, e beba de graça da água da vida. E a água que eu te der vai te tornar o seu interior fonte que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Jesus! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque ainda que me falte algumas coisas, eu não tenho falta de nada. Aleluia!
Porque Ou Jesus seja, eu não estou insatisfeito, porque a minha satisfação está no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. poderoso Deus. Então, igreja, nós temos que aprender a lidar com a insatisfação e sermos saciados por Deus. Jesus, ele estava com fome. Ele tinha poder naquela ocasião de fazer assim e de aparecer uma padaria. Que a Bíblia fala que ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas ele não utilizou desse poder para usufruir dos seus deleites. Todavia, ele quis satisfazer a vontade de Deus. Via de regra, toda vez que eu e você querer satisfazer a nossa vontade, nós iremos deixar Deus insatisfeito. Amém? As palmas são para Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quinta-feira que vem a gente prossegue no capítulo 4, né? Louvado seja Deus. Eu só quis retomar a introdução para a gente entender também, graças a Deus, mas na próxima quinta-feira a gente já vai dar continuidade, tendo em vista que a introdução já foi, louvado seja Deus, da onde o Senhor quer que nós chegamos, amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria de perguntar nesta noite se tem alguém aqui insatisfeito com a vida, insatisfeito com aquilo que você está vivendo, insatisfeito com esse mundo,